Eu sou do sul de Minas e passei a maior parte da minha vida, fim da minha infância, começo da minha juventude em Barbacena. Bom, eu nasci em Pitangui, que é uma cidade do oeste de Minas. O ensino era 4 anos primário, depois 4 anos de ginásio, depois 3 anos colegial. Então, eu estava no primeiro ano do colegial. Aí, eu tive notícia do concurso do Estado. Eu fiz em 49, eu fiz o concurso, na mesma época, no tribunal e na escola de medicina. E passei nos dois. Eu trabalhei, logo que me formei no Imaculada, 1 ano e meio no Assis das Chagas, que é no prédio do Legado Maciel, mas funcionava à noite. Eu nasci em Bambuí, uma pequena cidade no oeste de Minas, sabe? A referência mais próxima é Araxá, que é daquela região também, mas eu nasci na cidade de Bambuí, que significa Rio de Água Suja. Eu fui muito festejado lá em Divinópolis, porque o ginásio se festejava à minha custa. É claro que um aluno vem para Belo Horizonte, tira o primeiro lugar. Quase que eu fico sem meu lugar. Primeiro, na prova de matemática, eu fiz uma confusão na cabeça. A matemática sempre me confundiu. Eu fui para lá de casaco de pele, eu estava morrendo eu estava com febre. Eu fiz com febre. E eu me lembro que o professor foi no dia do concurso de português, que eu estava com essa febre. E aí, um belo dia, meu pai era deputado, tinha acesso ao diário oficial, chegou com a novidade lá em casa, que estava aberto um concurso. Eu não estava estudando, eu tinha parado de estudar por causa dessa coisa de mudança. Ele chegou com o Minas Gerais,
o jornal, o Minas Gerais. Um ano eu fui nomeada. Eu tomei posse aqui no dia 2 de janeiro de 52. Fiquei sabendo de que haveria um concurso no Tribunal Eleitoral. Parece que foi o primeiro concurso público feito depois da Constituição de 46. E eu fui feliz, passei lá e passei a ser funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Funcionava naquela época na Rua Tamoios, 342, eu me lembro bem disso. Naquela época o cargo chamava-se escriturário. Tinha até uma carreira, parece que era letra E, se não me engano. Eu me lembro que foi um concurso bastante disputado. Não é como hoje, que os concursos são disputadíssimos, né? É impressionante o número de vagas que hoje são oferecidas, até numerosas. Naquela época já era numeroso, sabe? Como o primeiro concurso, foi uma novidade, saudável, né? Um irmão que trabalhava no Estado, ele pôs meu nome. Então eu fiz concurso no Estado e comecei a trabalhar. Eu estava com 17 anos, foi no mês de novembro de 45. Em 49, lá no serviço, eu vi um jornal com anúncio do concurso do tribunal. Então, eu fiz e entrei para o tribunal. Era na Rua Tamoios, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Antiga Casa de Itália, e que era a Assembleia do Estado. Assembleia em cima e nós embaixo. Os funcionários do tribunal antigo foram aproveitados. E o tribunal foi criado com funcionários públicos. E o primeiro presidente foi Leão Vigildo Geraldo da Paixão. Foram nomeados concursados para o cargo. Agora, o tribunal, eu demorei a ser chamada por 2 motivos. Que eu tinha tirado o 18º lugar no concurso e uma colega minha reclamou do tribunal. Então, houve uma conferência e eu abaixei a minha classificação. Então, eu fui chamada depois. Eu trabalhei para o estado de Minas Gerais, na cidade industrial. Eu ia na carroceria no caminhão, porque estava fazendo a cidade industrial. Então, eu junto com os operários, nós íamos de caminhão. Era muita responsabilidade demais, eu acho. O arquivo ficava por minha conta. Falei, eu não vou mexer com arquivo, não, nem chegar lá, porque eu sou alérgica e é complicado. Mas tinha uma pessoa que entendia bem e que cuidava bem. A eleição, a escolha pelo povo, a escolha democrática, a escolha pelas preferências legítimas de cada um de nós, elas possam ser exercidas. E uma coisa que eu noto hoje, assim, com muita alegria, com justificada alegria, é a presença do negro, da raça negra e da mulher. Mesmo as mulheres trans, mesmo as mulheres, vocês estão vendo aí, são os primeiros lugares de muitos concursos, muitas lutas eleitorais, são aceitas hoje. Nós estamos numa pré-revolução, acho eu, de ascendência da mulher e de aceitação de todas essas diferenças que existem entre os seres humanos e que estão sendo, para mim, surpreendentemente, muito bem aceitas nas eleições que acabaram de se realizar aqui no Brasil, não é? Todo mundo que chegava, que ainda não tinha nenhuma experiência,
era lotado na famigerada 4ª sessão, que era a dos fichários, né? Os fichários gerais, que era o trabalho manual, né? Artesanal, de seleção das fichas. E as fichas chegavam por milhões, né? Tinha sempre lá 6.000 fichas, 10.000 fichas acumuladas, chegando, porque tudo era novo. Tudo era novo, né? Era 1952. Justiça Eleitoral estava no princípio. As eleições, né, que se tinham realizado eram poucas ainda, e o eleitorado crescendo, né? Viriam novas eleições. Era tudo crescimento, né? E aí trouxe o programa para mim, eu estudei e fiz o concurso. Agora, na primeira leva, parece que eu tirei o 22º lugar, se eu não me engano. E na primeira leva eu não fui chamada, porque foram chamados apenas 18. E depois, logo depois me chamaram. Então eu entrei como escriturário, mas depois passei a taquígrafo com minha mulher. Minha mulher também era taquígrafa. Então nós entrávamos juntos, foi aí que eu comecei a namorar. Nós entrávamos juntos, e então eu ficava pegando a perna dela. Durante a sessão com a mão, com a outra a mão na perna dela e uma taquígrafa. Tinha uma sessão também de cartório, que era a 3ª sessão. Essa é que ficavam os processos aguardando as respostas dos juízes. Quando chegava a resposta, anexava ao processo, aí o funcionário estudava o processo com a resposta e levava para o tribunal. Porque, como eu lhe falei, o desembargador Leal da Paixão teve 3 filhas lá. Lourdes Paixão, Margarida e Déia. Lourdes Paixão e Margarida eram reguladas em idade. Déia era bem mais nova. E eu trabalhei quase a vida inteira com a Lourdes, que era excelente pessoa e excelente chefe. Então era um serviço pesado. E a única coisa, o único problema que eu tive lá nos 5 anos que eu fiquei, foi o seguinte: cadê um processo lá, um ofício, sumiu. Porque eu chegava todo início de expediente, eu falava, o que chegar de Manga e Montalvânia é na minha mesa, porque eu sabia o que eu tinha que fazer com ele. Para nós foi muito fácil, porque nós éramos os nossos chefes. Então, quer dizer, tinha um chefe, mas quem entendia taquigrafia era eu e minha mulher. Então era muito fácil, porque eu inclusive saía, na hora de traduzir, eu ia para a faculdade de medicina, porque eu passei na faculdade de medicina junto. Ia frequentar a aula lá e ela traduzia sozinha. Nós taquigrafávamos junto. A parte que ela não pegou direito, depois eu via com ela e traduzia. Foi assim que nós conseguimos fazer medicina e taquígrafo ao mesmo tempo do tribunal. E maravilhosa. Eu organizava sempre Páscoas, e os desembargadores participavam, os colegas todos, era um ambiente muito alegre e festivo. Nós tínhamos todos assim, igualmente, a mesma condição financeira, social, cultural, sabe? Tudo muito parecido. Ocasião de apuração, e era uma alegria. Que a gente ia apurar, né, os votos, confirmar os votos por mapas, vinha das urnas. E a gente apurava e confirmava, ou então discordava, né, em alguns casos. Que eu achava muito errado. O horário nosso era 5 minutos antes. Por exemplo, se era meio-dia,
tinha que chegar lá às 5 para meio-dia. O diretor-geral achava que quem chegasse ao meio-dia não estava começando a trabalhar ao meio-dia. Então, tinha que chegar às 5 para meio-dia. Só que nesses 5 para meio-dia, se a pessoa chegasse tarde, perdia 1/3 do dia. Quando o tribunal foi aumentando de funcionários, a gente mudou, né? E o prédio velho da Augusto Lima, perto da igreja de São Sebastião, era muito espaçoso. Aquele quarteirão todo onde é o fórum, né? Uma maravilha de prédio, não deviam ter perdido. Não se usava recuperar, né? Merecia ser recuperado, cheio de jardins, estatuetas de mármore lindíssimos nos jardins, até roubaram. 2 foram para o jardim do Palácio da Liberdade. Tinha umas estatuetas lindas de mármore branco de Carrara nos jardins. Tinha uma comissão de inauguração da sede. Paulo era diretor e me chamou, perguntou se eu queria participar da comissão de inauguração. Falei, posso, perfeitamente. Então, ficamos um grupo. E eu fiquei muito amiga do Felipe Drummond, que era um jornalista e era da televisão também. Ele era lá da Itacolomi. Ele me ajudou demais da conta. Foi televisionado, foi super badalado, foi uma coisa, foi um acontecimento verdadeiro. Eu estava encarregada das urnas do estado todo. Então, cada urna era numerada e eu tinha o controle onde ela estava. Se era no tribunal, no almoxarifado, ou se estava na zona, ou se estava inutilizada. Não queria. Eu tinha, se você me perguntava um Natal, eu falava, onde é que está? Está ali. Eu era convocada para apuração. Fazíamos eleição e a gente ficava até de madrugada lá. Eu mesmo cheguei... Eu tive uma opção de discussão com o marido por causa disso. Porque ele ficava com ódio quando eu chegava. Houve uma vez que eu cheguei, acho que quase 3 horas da madrugada, que eu queria acabar a parte que eu estava fazendo, que a gente era apuração. A gente mesma que fazia apuração. Eu me lembro muito que quem se bateu muito pela urna eletrônica, quando ela começou, eu já tinha me aposentado, foi o Paulo Aguiar. Paulo Aguiar foi um grande batalhador pela urna eletrônica. Eu me recordo bem da existência de uma sessão que na época chamavam de sessão de legislação e jurisprudência. Era uma sessão nova, estava começando naquela época. Eu fui nomeado chefe dessa sessão. Eu consegui levantar, não sei se ainda existe esse repositório de informações ou de pesquisas no Tribunal Eleitoral. Eu levantei toda a legislação eleitoral desde a Constituição de 46. Tá? Era muito interessante, porque era tudo muito assim, primitivo ainda, eram fichas, né? Hoje não se usa mais disso, mas era assim que funcionava. O problema foi o seguinte, os juízes do tribunal, em reunião, eles decidiram que iam aumentar o quadro e iam nomear um número X de funcionários. Tudo parente deles, dos que eram, na época, os juízes do tribunal. Tudo parente. Acontece o seguinte, é que alguém ficou sabendo
e fez um memorial pedindo que eles não ultrapassassem os rigores da lei. O que os juízes fizeram? Suspenderam por 15 dias cada um do subscritor daquele memorial. Aí o Giovanni ficou muito bravo, eu também fiquei, todo mundo ficou bravo. Nós juntamos o Giovanni, que encabeçou, nós fizemos, e foi feito um memorial, eu acho que foi tem a impressão que foi redigido por ele, dizendo que eles não tiveram a menor intenção de fazer uma ofensa aos juízes, apenas pediram que a lei fosse cumprida. Foi muito bem feito esse outro memorial que ele fez, justificativo. E eu assinei ele. E telefonei. Agora, eu que ninguém sabia, ficou sabendo na época. Quem telefonou para a imprensa fui eu. Telefonei para o Ciro Siqueira. Falei, Ciro, amanhã, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso no Tribunal Eleitoral. Ele falou, não me conta uma coisa dessa, Terezinha, vou mandar agora um repórter aí conversar com você. Eu falei com ele, eu não tenho os dados. O Zé Fernandes, que depois foi desembargador e tal, ele tinha todos os dados. Conversei com o moço, falei com ele, você procura fulano de tal, que ele tem todos os dados. Mas, enfim, aí, nessa altura, o Diário da Tarde já tinha posto em letras garrafais, Panamá no TRE. Juízes nomeiam parentes sem concurso. E foi o que o Ciro transmitiu para eles que eu tinha falado. Né? Eu falei com ele, os juízes. Aconteceu isso. Gente, mas o povo, aí isso depois ficou. O povo ficou uma turma com raiva da gente. Não, aí o que houve? Nós fomos suspensos 15 dias. Também foi ótimo, a gente saía, encontrava a turma. Tá? Mas no nosso tempo não era um pouco diferente. Tanto é que quando o desembargador Arnaldo Alencar Araripe assumiu a presidência do Tribunal Eleitoral, eu tive um atrito com ele, não sei nem qual foi o atrito da época. E ele me dispensou da chefia da seção de legislação e jurisprudência, naquela época. A Margarida, a Lourdes e outros, o Giovanni, o Gazinelli, a Vera, assumiram uma atitude que me honrou muito, me sensibilizou muito na época, de apoio a mim, extensivo, manifestado, publicado, contra o que elas chamaram de uma atitude emocional do então presidente do Tribunal Eleitoral, que era esse desembargador, sabe? Arnaldo Alencar Araripe. O que eu acho que a gente está aqui, e eles estão aqui, é para cumprir. Não tem uma Constituição, ela foi bem antes da Constituição. Nossa, mas existia, tinha uma Constituição já. Falei, nós estamos aqui para cumprir a lei. Então, se há lei, tem que ser cumprida. E eles têm a obrigação de dar o exemplo, esses juízes. Isso. Mas na época tinham realmente algumas pessoas influentes dentro do tribunal que eu presumo exercessem cargo em comissão. Ainda não se falava em nepotismo naquela época, tá? Hoje não se faria mais isso, mas realmente tinha algumas pessoas ocupantes de cargos de alta relevância dentro do tribunal que não tinham concurso. Isso é verdade. Então não se entrava no tribunal, não. Começou a usar a calça comprida para mulher, o presidente era o desembargador Pedro Braga,
ultraconservador. E o Pedro Braga proibiu por portaria. No Itamaraty não podia. E eles ainda faziam comentários, nem sandália. Itamaraty não permitia sandália. Falava, essas mocinhas arrastando o chinelo pelos corredores, não. Falava até uma coisa pior do que mocinha, falavam mulatinhas. Calça comprida, quando não podia, eu já fazia o movimento que queria. Eu ia assim mesmo. E fui de calça comprida o tempo todo. Adotei a calça comprida como minha vestimenta, porque eu tenho uma cicatriz na perna que eu não gosto dela. Então, fiquei assim. Ela é muito chata, essa. E meu tornozelo é muito esquisito também. Olha lá. Isso aqui foi no dia do meu aniversário. Fez 86 anos que eu tenho essa cicatriz aí. Eu não sei se era diretor administrativo ou diretor-geral. Eu fui perguntar para ele, falei assim, ô Luciano, por que mulher não pode usar calça comprida aqui? É uma roupa decente. Aí, por que essa proibição? Ele falou assim, não é proibição, não é usado. Mas eu estou achando que não é inconveniente, não é incompatível, não. Então levou para o tribunal permitiu. Aí a gente podia. Aí eu reivindiquei, eu tinha que impor, né? Fui de calça comprida. Ainda tinha sombra de Getúlio, né? Já tinha sombra disso. Nós não tínhamos garantia de tribunal. Nós tínhamos garantia de ser funcionário, mas não de ser funcionário do tribunal. Agora, tínhamos a presença militar aqui para revistar os nossos arquivos. Infelizmente. Tínhamos um militar, um rapaz novo, que até se casou com uma das nossas colegas, vivem em Brasília hoje, e ele fazia um plantão, porque eles verificavam as pessoas que eles procuravam, eles verificavam no nosso fichário. Eu expulsei uma turma dessa. Eu estava chefiando momentaneamente a sessão e já nesse prédio aqui. Eu estava chefiando a sessão e chegaram os militares, 3. Sem farda, né? Agentes de polícia política, né? Que pediram para entrar porque precisavam ver umas fichas. Eu falei, não senhor, comigo aqui não. Nós não somos órgão de informação para a polícia. Eu não vou deixar o senhor tirar aqui ficha de ninguém que vocês depois vão prender. Sinto muito, aqui não. Então nós vamos no diretor-geral. Falei, vamos juntos. Desci com eles. Não vou permitir. Eu estou chefiando a sessão hoje, casualmente. Não permito, acabou, pronto. Não, que é isso? Para levar a gente presa, para torturar, machucar, eu deixar? Não, que é isso? De jeito nenhum. Né? Gostaria que mais gente fizesse essas coisas, mas o povo tem medo, né? Eu não tenho. Não devia nada para ninguém, né? É o que eu noto na mudança do meu povo com vocês novos. É que a gente era muito generosa. A gente procurava viver com o que a gente tinha. Hoje, qualquer pessoa, se pode botar uma mãozinha no bolso do outro, põe. Se aproveita do outro, põe. Sabe? No nós não, a gente pensava, era muito responsável, pensava muito a gente pensava nos deveres, a gente pensava de construir um futuro. Mas hoje não é construir o futuro, é viver o dia de hoje, agora. Isso é que eu acho que está atrapalhando muito o mundo, sabe? O mundo está virando para baixo, cabeça para baixo, porque ninguém está pensando no dia de amanhã, nas consequências. É viver hoje o melhor possível. Se for a custa dos outros, ainda é melhor. Trabalho que nos proporciona tudo. Trabalho que nos dá dignidade, nos dá um lugar na sociedade,
nos dá o respeito dos outros. Trabalho é tudo, né? E a mensagem que eu deixo é essa: trabalhar. Trabalhar com afinco, com dedicação, porque é a única coisa que conta. Você não pode ser relapso no trabalho, né? Indiferente ao trabalho, não pode. Você tem que amar o trabalho é fundamental, né? Constitui a nossa personalidade, constitui a nossa dignidade. A mensagem que eu deixo é de trabalho, porque eu sou uma mulher de trabalho e nunca me arrependi disso. O senhor aconselha pelo menos casar no local de serviço? Dá certo? Não, casar deu certo. O meu deu certo. Eu acho que você deve aproximar das pessoas e ver se alguém dá certo lá. Porque a Edmeia, nós entrávamos juntos na sessão, então namorávamos juntos. Como eu disse, eu taquicafava com a mão, outra mão eu punha na perna dela. Olha, eu acho que vocês, o grupo de vocês, estão fazendo um trabalho da mais alta importância. É de realmente registrar essa memória para ela não se perder. Porque se não for registrada, se ela não estiver, tá entendendo, guardada, ela vai se perder no tempo, né? O tempo realmente é um destruidor de imagens, destruidor de fatos. A própria memória humana, tá entendendo, vai começando a dar sinais de fraqueza. Um voto que eu faria é, primeiro, para manter sempre esse propósito que eu vejo hoje da parte do tribunal, através de vocês, de registrar essa memória. Espero que todos estejam muito felizes, com paz e saúde, e que leve a vida nas bênçãos de Deus. É um bom conselho.